Olá, gente boa, queridos irmãos, amigos, sejam muito bem-vindos a esse momento de culto da Quarta IPA, nessa noite de domingo, dia 9 de maio, um dia tão especial que nós nos lembramos, onde vivemos intensamente, a lembrança daquelas que nos trouxeram ao mundo e que certamente para tantos, ou para, acredito eu, para todos nós, certamente marcou e tem marcado as nossas vidas, as nossas mães. Então fica a nossa homenagem, a nossa palavra de gratidão a Deus, iniciando esse momento de culto, agradecendo pelas vidas das nossas mães, todas elas, inclusive aquelas que hoje já estão na presença do Senhor. Nossa gratidão a cada momento, em cada instante, pela vida delas, pela influência delas, pelas suas palavras, por aquilo que elas transmitiram com o seu testemunho, com sua vida, com sua experiência, com a sua garra, com a sua coragem, com seus sacrifícios por todos nós, filhos e filhas. Que Deus realmente as abençoe, a cada um dos filhos, cada um de nós, como filhas e filhos. Muitos de nós já como os pais, como mães que somos, também temos aprendido essa lição de agradecer a Deus pela presença, pela vida de nossas mães. Então, nossa homenagem da Quarta IPA a todas as mães que estão sintonizadas aqui e mesmo aquelas que verão, quem sabe, essas imagens posteriormente. E fica aqui a dica para que você aguarde até o final da reunião de hoje, onde nós teremos uma homenagem muito simples, mas muito significativa para todos os pais, para todas as mães, para os pais também, porque todos poderão ver aquilo que vai ser apresentado. Ou seja, a nossa gratidão pela vida delas, ok? Nós também queremos agradecer a Deus por essa semana que tivemos de vida, pela misericórdia do Senhor e ao mesmo tempo também continuamos absolutamente intensos no nosso coração, em oração por aqueles que mais precisam, ajudando-os naquilo que realmente tem mais necessidades. Quero agradecer a Deus por cada um de vocês, por cada um dos membros, não só da igreja, mas daqueles que têm com as suas vidas servido o próximo, abençoado a vida de alguém com a sua atenção, com seus ouvidos, ou mesmo até em termos de logística, de estarmos nos ajudando mutuamente, e mesmo aqueles que mais precisam, ajudando-os de uma forma absolutamente direta, Então, que Deus possa estar realmente sendo honrado pelas atitudes de cada um de nós nesse período de pandemia. Ainda estamos vivendo uma pandemia, ainda estamos fazendo esse culto online, esperamos em Deus logo mais, assim que pudermos, retornarmos, se possível, ainda esse mês de maio, Hoje já é dia 9, para o nosso primeiro culto, retornando aos cultos dominicais lá nas dependências da Quarta IPA, que agora está mais bem estruturada, preparada para receber as pessoas. Amém? Nosso cumprimento a cada um de vocês. Queremos iniciar esse momento de culto, queridos. Já começamos, é claro, mas falando com Deus através da palavra, ouvindo a voz dele conosco e ao mesmo tempo também ofertando ao Senhor o nosso coração através das nossas orações, através das nossas intenções, daquilo que está na mente e no coração de cada um de nós. Sejam todos bem-vindos. Salmo 127 é o salmo de início desse momento de reunião. Eu convido a vocês a abrirem as suas Bíblias, compartilharem aí com a família, na sala, ou onde vocês estiverem agora. Salmo 127 eu vou ler naquela versão NVT, nova versão transformadora, que tem sempre nos ajudado bastante na compreensão melhor do texto sagrado, Salmo 127, que nos diz assim, queridos, acompanhem aí comigo, é um cântico para os peregrinos a caminho de quem? De Jerusalém. É um salmo de Salomão, Diz assim: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até a tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. Grande e linda promessa. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem uma aljava cheia delas. Não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos às portas da cidade. Ou seja, os filhos honrando a vida dos seus pais, especialmente nessa data honrando a vida das mães, por aquilo que somos,
as marcas indeléveis, né? Marcas ficaram marcadas na nossa mente, coração, no jeito da gente falar, no jeito da gente reagir, que foram certamente impressas em nós pela convivência, pela influência com as nossas queridas mães. Graças a Deus por isso. Então Deus é aquele que é o Senhor que constrói a casa, né? E isso quando acontece, de acordo com a palavra de Deus, o trabalho não é vão, na verdade, tudo é realmente da melhor maneira, como assim Deus manda fazer. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor nesse momento. Em seguida, nós vamos adorar a Deus com uma canção de adoração. Amém, irmãos? Vamos orar. Família unida em oração. Ó Deus amado e querido, louvado e bendito seja o teu santo nome. Nós, ó Deus, nos dobramos diante de ti no início dessa noite, desse domingo, Senhor, te agradecendo porque o Senhor cuida de nós. Te agradecendo, Senhor, pela vida preciosa das nossas mães. Te agradecendo, ó Deus, pela vida da família, Senhor. A família é projeto do Senhor. Sabemos que o Senhor é aquele que inventou a família. O Senhor foi o primeiro juiz de paz desta terra. O Senhor, na verdade, sempre promoveu, ó Deus, através da família, Senhor, o bem-estar, a segurança, o crescimento, o desenvolvimento, Senhor, da família, dos filhos e dos descendentes. Obrigado porque o Senhor, assim pensando, o Senhor nos deu a chance e a oportunidade de compreender a razão de ser da Igreja do Senhor neste mundo, como proclamadora do amor de Deus, como proclamadora do Deus que promove famílias, que pensa em famílias, que abençoa a vida dos pais, das mães, dos filhos, de todos aqueles, dos ascendentes, né, nossos pais, os avós, dos nossos descendentes, nossos filhos, nossos sobrinhos, os queridos. Ó Deus amado, receba a nossa gratidão nessa noite, Pai, pela bênção que o Senhor tem nos dado, que é a família, Senhor. Alguns têm famílias tão grandes, famílias de inúmeras pessoas. Outros têm famílias pequenas, mas todas elas são tão importantes para cada um de nós. E aqueles, ó Deus, que eventualmente, por qualquer razão, Senhor, possam se sentir solitários, o Senhor é aquele, como diz tua palavra, que nos faz através da igreja, através da comunhão, através dos irmãos na fé. O Senhor nos faz sentir em família. Que esse seja o sentimento de cada um de nós agora, dos amigos, dos irmãos que estão sintonizados, abençoando o coração e a vida de cada um, Senhor, nos preparando para esse momento, ó Pai, de gratidão, desse momento de louvor ao Senhor, porque o Senhor é merecedor de toda a honra e toda a glória, e só o Senhor, ó Deus, por isso que o culto é para Ti. Nós queremos sim dizer também que estamos prontos para ouvir a Tua voz, a Tua palavra, e para podermos, ó Pai, colocar os nossos clamores diante do Senhor. Aceita a nossa gratidão, a nossa oração. Obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor está conosco, obrigado pela vida preciosa de cada um dos queridos reunidos aqui. Assim oramos, assim te agradecemos, tudo em nome e para a glória do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar a Deus, irmãos, com uma canção de adoração. Junte-se a nós, louvemos ao Senhor. Certamente, Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, pois o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, sua obra vou cantar, o meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai.
Amém. Louvado seja Deus. Nosso coração aquece, né, na presença do Senhor através dos louvores, né, irmãos? E a gente aproveita para dizer que queremos, né, estarmos juntos, né? Queremos muito estar juntos para louvarmos a Deus. Sei que isso vai logo passar em algum momento. E sei que nós teremos essa história, esse momento. Eu creio que nós temos que ser movidos, irmãos, por uma palavrinha muito simples chamada esperança, né? É esperar com perseverança, né? Esperar com a certeza de que Deus conhece aquilo que está lá na frente. E quando isso acontecer, com certeza vai ser uma explosão de alegria, de contentamento. Com certeza muitos de nós estaremos emocionados com esse momento. Não só agora, talvez no retorno aos cultos presenciais, com a presença mínima de 25, 30 pessoas, né? Os cultos é o que se pode ter hoje. Mas mais do que isso, né? Quando tivermos a oportunidade de juntos realmente fazer um grande coral para o Senhor, né? Além do retorno ao coral, do retorno aos ministérios, às reuniões, reunião dos homens, das mulheres, o trabalho com os adolescentes, jovens, enfim, que Deus assim nos desperte, Deus nos acalente o coração, né? E que nós possamos estar com absoluta convicção de que esse é um tempo que o Senhor quer ainda trabalhar na nossa vida, irmãos. Então que nós possamos abrir a alma, abrir o coração, a despeito de todos os momentos sofridos que com certeza temos passado. Que Deus assim seja honrado por cada um de nós, por cada um daqueles que creem que Deus sabe o que é melhor, mas ao mesmo tempo clamarmos pela sua misericórdia. Amém? Nós temos um momento agora de oração, um momento de confissão, de intercessão, e eu lembro do texto que gosto demais dele, porque fala muito o meu coração, que está lá em Provérbios, capítulo 28, né? Os versos 13 e o verso 14, especialmente o 13, né? Provérbios, capítulo 28, versos 13 e 14. Depois nós vamos ofertar a Deus mais um cântico de adoração. Hoje eu estou com as luzes mais fortes aqui, né? E não sei se eu equilibrei bem, espero que vocês estejam vendo o rosto da gente aqui, o ambiente de uma forma bem mais visível, né? Acredito que sim. Mas se tiver alguma observação, os irmãos podem fazer depois, por favor, para melhorar. Pelo menos enquanto estivermos fazendo reuniões online, né? Ok? Abriram aí? Provérbios 28, 13 e 14, que nos diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém. A gente pode fazer uma leitura também de trás para frente, perceberam? Ou de frente para trás. O que confessa e deixa alcança misericórdia, né? Com certeza, o que encobre suas transgressões jamais prosperarão. Então, você pode pensar, fazer uma relação muito clara aqui, que as palavras-chave aqui, encobrir, prosperar, confessar, deixar, são palavras-chave desse versículo, né? Então, todo pecado, ele não fica encoberto diante de Deus, nós sabemos disso. Então, podemos expor ao Senhor, sabendo que é dele que pode vir o perdão, que pode vir a reconciliação, que pode vir a compreensão do que está acontecendo, e especialmente nos purificar pelo sangue de Jesus. Amém? Cremos assim? Segunda coisa, que Deus prospera. Só Deus pode prosperar. E a prosperidade aqui não é uma prosperidade material, simplesmente, mas é uma prosperidade do coração, uma prosperidade enquanto pessoa, uma prosperidade da nossa mente, uma prosperidade dos nossos pensamentos, uma prosperidade de propósitos, né? De ideias, de ideais que possam realmente servir a Deus, louvar a Deus e servir ao próximo, fazermos o bem e especialmente experimentarmos o melhor de Deus para nós, né? Depois ele fala aqui confessar e deixar. Essa palavrinha, as duas palavrinhas andam juntas, né, irmãos? A ideia de confissão é quando eu reconheço, quando eu realmente reconheço que quem eu sou, reconheço que preciso da graça de Deus, reconheço que sou um pecador, reconheço que, às vezes, querendo acertar, quantas vezes eu erro, quantas vezes nós erramos. Então, confessar o que precisamos e deixar aquilo que realmente é peso, deixar aquilo que realmente é um pecado escondido, né? A gente acha que é escondido, diante de Deus não há como esconder nada, mas deixar aquilo que realmente nos é prejudicial, deixar aquilo que atrapalha a nossa amizade com as pessoas, atrapalha a nossa comunhão com os irmãos, que atrapalha a nossa compreensão de que nós vivemos em família. É uma grande família, uma família espalhada por toda a terra. E isso faz bem nós lembrarmos dessas promessas. E ao mesmo tempo, queridos, temos a certeza
de que quando confessamos e deixamos os nossos pecados, eles são perdoados, nós somos purificados, porque diz que nós alcançamos misericórdia. Misericórdia a gente tem sempre definido, né? É quando Deus lança o seu bom ânimo na nossa miséria humana. É isso que ele faz. Quando ele lançou, quando ele deixou, quando ele planejou que Jesus viesse para morrer, para viver, morrer, se sacrificar, dar a sua vida por cada um de nós. Mas glória a Deus, ele ressuscitou. O cristianismo é muito mais do que uma religião. O cristianismo é uma dinâmica de vida, porque quando falamos em ressurreição, falamos em vida, vida eterna, vida abundante. Que Deus assim abençoe a compreensão do seu coração sobre esse texto que nos fala que nós não devemos encobrir nossas transgressões, nossas faltas, nossos pecados, para que haja verdadeira prosperidade, na medida em que confessamos e deixamos aquele lastro, aquele peso nas mãos do Senhor. Que Deus assim abençoe e que nós possamos estar com o coração leve nas mãos do Senhor. Amém? Nós vamos orar agradecendo a Deus pelo perdão que temos só em Jesus e vamos também interceder por cada um de vocês, pelas famílias, pelos amigos, interceder ainda, continuamos sempre orando, né, por aqueles que estão realmente adoecidos. Lembramos esse final de semana, como falamos na quinta-feira, do nosso irmão Carlos Alberto Bradiburi, que está internado lá no HIAB de Américo. Continuamos orando por ele, pelo tratamento, ele está vitimado pelo Covid, mas ainda estamos em oração e cremos que o seu tratamento perdura. Continuemos orando, irmãos, firmemente, né? Estamos em oração pela família, por todos eles também. Amém? Vamos assim colocar nossas vidas diante do Senhor. Pai santo e querido, louvado e bendito seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela realidade do teu perdão, pela certeza que o Senhor nos comunica a graça ao coração, que nós podemos, ó Deus, em tempo oportuno, colocar diante do Senhor a nossa oração, a nossa confissão. E nós temos aprendido, Senhor, que pecados confessados são pecados perdoados pelo Senhor. E a tua palavra diz que o Senhor coloca esses pecados, essas coisas todas, Senhor, lá no mais profundo abismo, jogando lá para trás, ó Deus, deixando de uma forma em que ninguém pode mais tocar. Nem o próprio diabo, que é o acusador, pode nos falar mais de pecados que já foram confessados, de entregas que nós já fizemos no teu altar e que isso agora não retorna mais. Pai, tem misericórdia de nós. Obrigado pelo teu amor, obrigado porque só o Senhor é que nos perdoa, que nos purifica de todos os pecados pelo sangue do Senhor Jesus. Obrigado pela vida de cada irmão, de cada amigo, de cada mãe, Senhor, que está sintonizados hoje aqui, nesse momento de culto. Aceita a nossa gratidão, aceita o nosso louvor, porque só o Senhor é que faz essa obra de restauração no nosso coração e na nossa mente. Obrigado a Deus, porque podemos louvá-lo, porque podemos bendizê-lo, porque podemos entregar ao Senhor a nossa gratidão. Aproveitamos esse momento, Senhor, para interceder, para nos colocarmos na brecha, Senhor, para pedir e clamar ao Senhor em nome de Jesus, que o Senhor visite cada família, que o Senhor visite cada mamãe, cada mãe, Senhor, as mais velhas, as mais novas, as mamães novinhas, e mesmo, Deus, aquelas irmãs que por alguma razão ainda não tiveram seus filhos, mas que com certeza têm sido mães de tantas pessoas, têm sido mães espirituais, têm sido companheiras, têm sido aquelas ajudadoras, têm sido, Senhor, uma bênção na vida de tantas pessoas. Sabemos, Pai, que Tu és o soberano Deus que nos dá aquilo que nós precisamos, mas oramos por essas também. Oramos pela família, portanto, queremos pedir também, ó Deus, por esse momento que vivemos. Tem misericórdia, ó Deus, do nosso país, da nossa nação, da nossa cidade, Senhor, nessa pandemia. Visita, Senhor Deus, os hospitais, em nome de Jesus, os leitos hospitalares. Lembramos do nosso irmão Carlos Alberto, ó Deus, e através dele queremos pensar em todos os demais que possam estar internados, se recuperando, Senhor, ou aqueles que estão adoecidos, Pai. Que o Senhor possa dar o livramento que só o Senhor pode nos dar. Pedimos pelos profissionais da saúde, Pai. Lembramos da nossa irmã Flavinha, que é enfermeira, e através dela representando todas as enfermeiras, auxiliares, médicos, ó Pai, que estão trabalhando na linha de frente, Senhor, nos hospitais, em todos os lugares. Pai Santo, guarda-os e tem misericórdia de todos nós. Ajuda-nos a passarmos por essa situação, ó Deus, de uma forma em que nós possamos dar um bom testemunho da nossa fé. Obrigado, Senhor Deus, pela vida preciosa de cada querido. Fica conosco, Senhor, receba a nossa gratidão, a nossa oração. Nós queremos Te adorar, porque só o Senhor merece toda adoração. Assim, nós falamos contigo, Te agradecemos, em nome e para a glória de Jesus, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus.
Mais uma vez, quero convidá-los a nós louvarmos o Senhor. Cantemos, amém, irmãos? Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar. Deus Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão, e esse é o meu pão, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Eu perdida estou sem ti. Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar. Deus Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão, e esse é o meu pão, e esse é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Eu perdida estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdida estou sem ti. Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar. Louvado seja o nome do Senhor. Temos um tempo agora de meditação na palavra, queridos. Eu convido vocês a passearem comigo um pouco pela palavra de Deus, pela Bíblia, para que nós possamos abrir o coração para a palavra do Senhor. Primeiramente, quero chamar vocês para um texto que está em João, capítulo 8, verso 32. João 8, 32, texto extremamente conhecido de cada um de nós, de vocês, né? E com certeza nós já falamos muitas vezes esse versículo aqui. João 8, 32 nos fala
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Estava aqui tentando recordar uma ocasião, me recordo, há muitos anos atrás isso, quando meu pai ainda era vivo. Meu pai, ele recebeu um título aqui em Araraquara pela Câmara Municipal, embora sendo, claro, que araraquarense. Ele recebeu um título chamado Cidadão Benemérito, né, araraquarense. Qual a diferença de cidadão araraquarense para benemérito, né? O cidadão araraquarense é quando a pessoa não é da cidade, mas tem as suas raízes fincadas aqui e com certeza contribui e constrói para o bem comum do município. E algumas dessas pessoas recebem esse título que é dado pela vereança, né, das cidades. Normalmente é assim que acontece. E o título de cidadão benemérito é um título honorífico, digamos assim, que é dado simbolicamente a um cidadão da cidade, alguém que já é da cidade e que tem, de uma maneira especial, contribuído para o bem, né? O bem social, o bem cultural, o bem de toda a comunidade, como um todo mesmo. E o meu pai recebeu esse título há muitos anos. Eu me recordo que eu ainda era solteiro, né, nesse período, no período da minha mocidade, e quando fomos chamados para estarmos ali também homenageando a pessoa dele, e a família se fez presente naquela época, naquele dia, me recordo bem, naquela noite, né, na Câmara Municipal. E eu fiquei com essa imagem, né, muito forte, muito quente na minha mente, que quando ele foi falar, porque ele fez um pequeno discurso, né, de apresentação, de gratidão, enfim, que pela propositura, né, de um dos vereadores e que foi aceito por unanimidade por todos, daí, portanto, a homenagem, né, o reconhecimento. Quando ele falou sobre a questão da necessidade de nós sermos pessoas que trabalhamos com a verdade. Eu me recordo que ele falou isso. Eu não vou me relembrar, claro, de todas as suas palavras, isso está registrado, inclusive, mas me recordo que ele falou sobre a verdade, que a verdade liberta. Indiretamente, ele usou o texto bíblico aqui, não citando o texto, mas é verdade. E é verdade mesmo. Ele usou esse texto falando sobre a necessidade que o ser humano, o cidadão, né, para que ele possa vingar, para que ele possa realmente trabalhar de uma forma para o bem comum, ele precisa trabalhar com a verdade, em todos os sentidos. E eu não me esqueci nunca disso. Ficou na minha mente, né? E realmente é isso, queridos. A Bíblia nos fala aqui em João 8,32, esse trecho que é amplamente conhecido, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu creio que essa liberdade, e foi aquilo que eu me recordo que meu pai falava no passado, mas que naturalmente a Bíblia nos fala, já sempre falou muito antes do que meu pai tenha dito, de que a verdade liberta. E é alguma coisa que vem de dentro para fora. Ela começa aqui dentro de nós e é vivida na prática do dia a dia, né? Por isso que conceitos como honestidade, né, são conceitos que nem sempre hoje já estão, não vou dizer que não está mais na moda, mas que nem sempre hoje é primado, né? Especialmente, digamos, por aqueles que detêm muitas vezes o poder nas mãos, né? Nem sempre se trabalha com a verdade, nem sempre se trabalha com honestidade clara, né? Então, palavras como integridade, honestidade, transparência, são virtudes que muitas vezes ou quase sempre nós exigimos isso de quem? Dos outros. Exigimos dos outros, mas nem sempre estamos dispostos, né, a oferecê-las, dependendo das circunstâncias. É bem assim, né? As pessoas parecem que vivem essa realidade dependendo das circunstâncias. Quando as circunstâncias são favoráveis ou não há nada que possa impedir, então as pessoas aparentemente têm mais liberdade, ficam mais soltas, né, para exercerem a verdade, serem transparentes, né, não ter o chamado auto-engano, ficar se auto-enganando e acabam sendo honestas consigo mesmo e com os outros. Mas dependendo das circunstâncias adversas, às vezes as pessoas tentam, digamos, pular isso, né, tentam viver de uma outra maneira, tentam se auto-enganar e às vezes se auto-enganam, né, tentando de alguma maneira manipular as palavras, as coisas que são ditas para um benefício, já que talvez ela estaria perdendo alguma coisa ali na frente. Pois é, nós esperamos muitas vezes, queridos, que os políticos, que colegas de trabalho, né, talvez até os cônjuges, os nossos parceiros, né, sejam íntegros, honestos, transparentes. Mas muitas vezes nós, irmãos,
nos recusamos a fazer a mesma coisa. Vivemos como aquela figura que eu escrevi aqui, né? Como um viciado que aprendeu a negar seu vício. Pois é, temos nos iludido por tanto tempo a nosso respeito, que a desonestidade e o auto-engano se tornaram uma forma necessária ou de uma forma possível de sobrevivência. Né? Tem uma linguagem que falam muito para pessoas que passaram ou passam, né, por questões de vícios, principalmente com as drogas, quando elas têm um período em que elas tentam de alguma maneira se justificar aquele vício que ela tem. Primeiro ela nega, né? Mas muitas vezes ela tenta fazer aquilo que na linguagem do pessoal que lida com essas clínicas, eles falam que a pessoa tenta passar um pano, né? O que é passar um pano? Tentando se justificar, tentando dizer que foi uma coisa que escapou, que eu consigo dominar isso, e que eu estava fragilizado, e eu, quando me dei conta, eu já tinha me envolvido, mas que eu não quis fazer nada de errado, que eu nunca quis realmente prejudicar a família, ou que talvez eu nunca quis me prejudicar, mas fui envolvido, entrei, fui seduzido por isso. As pessoas são muito de passar o pano, né? E muitas vezes, irmãos, permita-me a comparação, pode ser esdrúxula, né? Mas a comparação é essa. Muitas vezes nós tentamos de alguma maneira passar o pano, né? Dar uma ajeitada nas coisas, falando mais ou menos aquilo que as pessoas querem ouvir. Isso é um risco. A Bíblia nos fala, eu vou repetir: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Há textos que possam e que podem nos corroborar nisso. Eu quero apenas ler alguns rapidamente com vocês. Vocês podem abrir também comigo, além de João 8,32. Um deles é o Salmo 24. O Salmo 24, versos 13 e 4. Há uma conexão com o Salmo 7, versos 8 e 9. Nós vamos falar nos dois textos. Primeiramente, Salmo 24, versos 3 e 4. Está comigo aí? Diz assim o texto: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem há? O verso 4 então responde: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. É bem explícito, né, gente? Guardou aí? Salmo 23, versos 3 e 4. Agora você vai lá para o Salmo 7, versos 8 e 9, que nos diz assim: o Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor. Agora ele chama para si o salmista. Segundo a minha retidão, quer dizer, segundo aquilo que eu sou. Né? E ele diz mais: e segundo a integridade que há em mim. Segundo a integridade que há em mim. O que é a palavra íntegro? Uma palavra que nos diz que é alguma coisa por inteiro, né? Então ele diz, vou repetir: o Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, ele diz, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. E aí depois ele faz uma espécie assim de desabafo, né, no verso 9, quando ele diz assim: cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Verso 9: cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Dá para perceber claramente aqui uma posição muito clara da Bíblia a respeito da verdade, a respeito de integridade, que são coisas que estão hoje em dia, meus irmãos queridos. Antigamente nós poderíamos dizer assim: olha, isso aí acontece em alguns casos específicos, em alguns momentos, algumas coisas da cena política do país, né? Ou então talvez na cultura, nas artes, em alguma área. E na verdade, hoje, se nós formos analisar, e isso nós não estamos pré-julgando ninguém, mas analisando o total das coisas, e hoje nós temos informações que chegam para nós a cada instante, né? Você tem o seu celular aí, você tem informações online de coisas que acontecem do outro lado do planeta em segundos, e você fica sabendo de um escândalo que houve num país, da situação que houve numa outra nação, e mesmo aqui no nosso quintal, aqui no Brasil, podemos assim dizer, quantas coisas que deixamos nosso cabelo em pé. Mas hoje as coisas estão tão assim disseminadas com relação à desonestidade, auto-engano, a não ter mais integridade, não só em instituições, eu estou falando, mas nas pessoas que fazem parte, que consolidam essas chamadas instituições, em que nós acabamos achando isso normal. E é difícil. Por isso a Bíblia nos ensina, irmãos, a sermos luz no meio das trevas e sermos um sal que possa dar um sabor a esse mundo que vivemos através da nossa vida, do nosso testemunho, por sermos pessoas
que não são simplesmente detentoras da verdade, mas que vivem calcadas, baseadas na verdade. E a Bíblia nos fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Jesus mesmo fala que Ele é a verdade. O texto claro aqui, lá de João, eu volto a repetir aqui, conhecereis a verdade vos libertará. Ele fala claramente isso, né? Dizendo que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a verdade está em Jesus Cristo, é claro, você já saberia dizer isso. Mas nós estamos sendo chamados hoje para pensarmos a respeito de que vale a pena ter um coração transformado para sermos cidadãos não só de bem, mas que possamos fazer a diferença. Fazendo a diferença através da verdade. Guarda no seu coração. Fazendo a diferença através da verdade. Isso começa aí dentro da tua casa. Mais ainda, começa dentro do teu coração. Você mulher, você mãe, você pai, você responsável por pessoas que trabalham com você, ou você que presta serviço para alguém, ou você que convive com tanta gente. Pois é, os riscos de se encontrar, queridos, que se encontram, na verdade, né, por trás do desejo sincero de ser verdadeiro, transparente, íntegro e autêntico, são inúmeros. Existem riscos, sim. Por que as pessoas, às vezes, se titubeiam quando falam desse assunto, né? Talvez o maior deles, o maior risco, seja das pessoas serem assim, ou não terem essa atitude, seja o medo terrível de desaprovação e de rejeição dos próprios, dos próximos que estão ali dele. Terrível isso, né? Por isso, por vezes, o ser humano esconde seus sentimentos, mascara suas emoções, né? Nega os desejos que são corretos e vai optar apenas pela superficialidade, apenas andando no nível superficial, né? De amizades, de comprometimento, de tudo. Como se fosse tudo verdade que ela está fazendo, mas não é aquilo que ela pensa. E as pessoas tentam se proteger, maquiando isso, muitas vezes no seu comportamento, na maneira como reagem às coisas, né? E como resultado deste longo processo, em que parece que a gente aprende a representar, parece que papéis, queridos, né? Que são adequados para que as pessoas possam nos aceitar, nós nos tornamos o quê, queridos? Aquilo que nós não somos. Nos tornamos pessoas que não estão de acordo com o padrão, né, da palavra de Deus. Por isso faz sentido nessa palavra, nessa noite, nós sermos chamados para sermos transformados pela verdade. E transformados por ela, possamos comunicar isso através do Evangelho de Jesus Cristo na vida das pessoas. Sustentar, queridos, algumas coisas importantes para a gente pensar aqui. Sustentar um falso ser não é tarefa fácil. Todo mundo sabe disso, né? O falso ser está sempre o quê? Adorando e servindo aquilo que alimenta os seus desejos egoístas e de maneira autocentrados, né? Ou seja, nele mesmo, né? Por meio do quê? Por meio de coisas como, por exemplo, a possessão, posição, aceitação, né? Daquilo que você tem, né? Tem pessoas que perguntam o seu nome, perguntam de você, às vezes olham você de cima a baixo, como se diz, né? Por aquilo que você tem, aquilo que você conquistou. Se você tem uma casa, se você tem um veículo, se você tem um bom emprego, se você tem um bom salário. As pessoas perguntam baseadas nisso, muitas vezes, né? E isso são chamados ídolos, podemos dizer que são espécie de ídolos, né? Onde a gente se refugia nesses ídolos para ter uma aceitação da sociedade, muitas vezes. E esses ídolos atuam como feitores na nossa vida. Já reparou nisso? E de uma maneira assim, mais cedo que a gente imagina, eles se transformam em feitores na nossa vida, nos tornando o quê? Escravos, né? Por isso que somos emocionalmente, muitas vezes, dependentes, aprendemos desde cedo, infelizmente, às vezes parece que usar os outros, como as pessoas tentam nos usar, ou já nos usaram muitas vezes, talvez até incluindo o próprio Deus, usando Deus como desculpa de certas coisas equivocadas que pensamos ou vivemos, ou que talvez até advogamos por uma conveniência de momento, colocando Deus ali como uma espécie de uma testemunha, e Ele nunca disse aquilo, ou Ele nunca pensou aquilo que a gente está fazendo. Percebe como é que é isso? Né? Nós nos tornamos muitas vezes, queridos, aquela palavrinha que tem a ver até com a linguagem ainda, como eu falei agora há pouco, das pessoas que são dependentes de alguma coisa. Tornamos-nos manipuladores, né? Onde manipulamos tudo, porque tudo precisa acontecer dentro dos termos que as nossas carências necessitam. Então, quando a gente fala conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é muito mais do que uma experiência religiosa, amados. É sermos literalmente transformados, libertos de nós mesmos, da nossa própria humanidade caída. Claro que fazemos parte disso, somos pecadores, mas
podemos dizer, não para bater no peito, mas para dizer que podemos ser pecadores, mas pecadores resgatados, transformados, perdoados, que reconhece o que somos, que nada somos, para que Ele seja o Senhor, seja tudo, né? Por isso que Jesus disse aqui nesse texto, que tão bem conhecemos, em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Jesus disse que conhecereis a verdade e que ela nos liberta, porque a nossa cultura entende que liberdade, se você pensar bem, em termos de liberdade para, e não liberdade de. Vamos fazer um raciocínio aqui? Liberdade para, não liberdade de, né? Nós queremos ser livres, muitas vezes, para fazer o que quisermos, para irmos aonde quisermos, como também falar o que bem quisermos. Por essa razão, nós muitas vezes confundimos, né, honestidade e transparência com dizer o que se pensa e fazer o que se tem vontade, mas não se trata disso. Na verdade, queridos, há uma grande diferença entre ser livre para e ser livre de. A verdade nos liberta de nós mesmos. Ela nos liberta de nós mesmos. É algo das nossas necessidades de impressionar, né, e agradar. A verdade nos liberta da desonestidade, do auto-engano, da ilusão de ser o que nós não somos. Por isso a verdade é libertadora. Falar a verdade liberta, ainda que possa doer, ainda que possa ser difícil, mas ela é curadora, porque ela nos restaura. É o princípio de quando você tem uma infecção, né? Quando você tem um machucado, que infeccionou, ele precisa ser limpo, ele precisa ser tratado, ele precisa ser medicado, às vezes manipulado até, para que possa sair e possa receber o renovo, para que haja restauração completa. É uma analogia muito simples, mas que exemplifica bem o que estamos dizendo aqui, que nós podemos ser libertos pela verdade, né? E temos entendido isso a cada instante da nossa vida. Alguns pontos para a gente pensar aqui, queridos, pensando que Jesus veio para nos salvar do nosso pecado. Ele é a verdade que perdoa, que reconcilia, que recria, né? Descobrir nosso verdadeiro ser requer de nós, antes de tudo, o primeiro ponto que eu queria que você pensasse, a redescoberta da graça salvadora do Senhor. A redescoberta da graça salvadora de Jesus. É o primeiro amor. É você se lembrar que quando você teve esse encontro com Jesus, o que passou no seu coração. Não foram só as emoções que foram mexidas. Foi algo de dimensão de vida eterna. Porque a partir do momento que nós nos tornamos vivos para Deus, quando temos a presença do Senhor Jesus através do Espírito Santo na nossa vida, nos impulsionando para Deus, nos impulsionando para que a verdade se estabeleça em nós, que o pecado seja deixado de lado, que a falsidade seja deixada de lado, que o auto-engano seja deixado de lado e nos tornemos pessoas que realmente transmitem algo que dá segurança, porque é uma transformação de dentro para fora, como falamos no início. Então, algo necessário, né? Conhecermos ou reconhecermos a redescoberta da graça do Senhor. Por um outro lado, em segundo lugar, requer também, digamos assim, a humildade necessária para reconhecermos, digamos, o engano do falso ser que muitas vezes nós estamos vivendo, um personagem que estamos vivendo, né? O processo às vezes é lento, queridos, e muitas vezes até doloroso, mas nós precisamos fazer como Davi, por isso que é reconhecer. Lembra do Salmo 139? Vou só rememorar aqui um versículo que ele fala: sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139 nos fala isso nos seus últimos versículos, repetindo: sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Isso aqui alguém já me falou uma vez, eu me recordo de um irmão compartilhou esse versículo comigo, falou: pastor, isso aí é uma oração perigosa. É uma oração perigosa porque a pessoa está se expondo, né? Mas, irmãos queridos, quando a gente se expõe para Deus, há cura na nossa vida. Jesus mesmo falou que ele não vai quebrar ou pisar a cana quebrada e nem torcer aquela que está fumegando, pegando fogo, e muito menos denunciar nas praças, falar aos quatro cantos o que está aí na sua intimidade, que precisa ser mudado e transformado. Na verdade, irmãos, nós somos chamados a sermos transformados pela verdade de dentro para fora.
E enquanto o orgulho não der lugar à submissão sincera, permaneceremos talvez muito cheios de nós, usando as pessoas e às vezes usando Deus para obtermos vantagens, né, queridos? E protegendo, quem sabe, aquilo que não é verdadeiro dentro de nós. O resultado é muitas vezes um mundo cheio de seres falsos, lutando para sobreviver, sem a dependência radical de Deus. Sem a dependência radical de Deus. Há uma necessidade de sermos transformados, há uma necessidade de sermos confrontados com essa palavra. Eu gostaria, nessa noite, de deixar uma palavra para cada um de vocês, para cada um de nós, começando por mim, de que nós devemos ser transformados pela verdade, irmãos. Esse é um caminho para o nosso coração, nossa alma, ser realmente entregue ao Senhor, né? Muitas vezes nós podemos dizer que estamos em determinada igreja, determinado culto, determinado grupo religioso e nos sentimos seguros por isso. Não há nada de errado em você estar dentro de um grupo servindo a Deus. Isso é bom, isso é bênção. Mas só o fato de estarmos ali não quer dizer nada. Nós precisamos ser transformados de dentro para fora. Do coração que sai através do nosso linguajar, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes acima de tudo. Por isso que quando uma pessoa ela é transformada pelo Evangelho, irmãos queridos, ela é transformada na sua mente, ela é transformada nas suas emoções, ela é transformada na sua vontade. É o lado volitivo nosso, né, que é transformado. Então, a minha vontade agora é direcionada por Deus. Tudo que faço, ainda que fazia as mesmas coisas antes, hoje eu faço por uma outra motivação. Digamos que as coisas que eu fazia antes eram coisas boas, mas eu fazia talvez motivado simplesmente por uma questão egoísta, de eu ficar bem. Não, hoje é algo que nos direciona para o próximo, para as pessoas, especialmente para Deus, a quem nós com certeza temos que prestar contas quando nos encontrarmos com Ele. Queridos, há uma palavra do Senhor para cada um de nós. A Bíblia nos fala ainda outros versículos que eu quero deixar apenas como rememória para cada um de nós aqui, nos afirmando a necessidade de nós não nos enganarmos e nem estarmos sendo desonestos conosco mesmo. Alguns versículos que eu queria só, de passagem, falar com vocês. Provérbios 13:6 nos fala: a justiça guarda o que anda em integridade, mas a malícia subverte o pecador. Forte, né? Forte. O capítulo 12, versos 13 e 17 nos fala assim: pela transgressão dos lábios o mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia. Conselhos bíblicos para cada um de nós. Pelas transgressões dos lábios o mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia. E o verso 17 que diz: o que diz a verdade, é Provérbios 12, 17, o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa, a fraude. Forte isso, né? E por último, o versículo que lemos agora há pouco no momento de confissão. É fantástico. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Queridos, é tempo de saber que só Deus conhece o nosso coração. Só Ele pode sondar as profundezas da nossa alma. Só Ele nos ama com um amor fiel e eterno. Quando reconhecemos que somos amados por Ele, perdoados pela sua graça, feitos nova criaturas e participantes da sua natureza divina, tudo isso que eu estou falando está na Bíblia, nós abrimos-nos para dar lugar ao verdadeiro ser, redimido e transformado em Cristo, na pessoa de Jesus. Não é fácil, não. Sabemos que é um caminho que não é fácil, mas é este caminho. Por isso que eu falei os pontos que eu lembrei com vocês agora. Nós redescobrimos a graça de Deus e, em segundo lugar, ter a humildade necessária para reconhecermos que precisamos ser transformados a cada dia. É possível ser honesto, íntegro e transparente, mas isso só em Jesus Cristo, só através do Senhor e pela sua palavra. Por isso que a Bíblia nos fala lá em João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que o Senhor nos dê a compreensão clara, não só essa semana, mas nos dias que virão, queridos, de que realmente, só o Senhor é que pode nos fazer ser transformados a cada instante, a cada momento. Que nós possamos abrir o coração para essa mensagem e sermos transformados pela verdade. Se assim for,
nossos relacionamentos poderão ser transformados, nossos sonhos poderão ser transformados também nos sonhos de Deus. E ao mesmo tempo, queridos, nós seremos agentes de transformação, quem sabe, na vida de muitas pessoas, orando por elas, caminhando com elas, influenciando-as e, acima de tudo, falando, compartilhando com elas a verdade da palavra de Deus. Amém? Que seja uma verdade que possa, num primeiro momento, talvez até doer, mas que seja curadora em cada um de nós. Que Deus te abençoe, que o Senhor te dê uma semana refletindo sobre o que você tem vivido a respeito dessa palavra que hoje você ouviu. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Que assim seja. Queridos, nós temos um momento especial agora e eu espero que você fique conosco, porque nós teremos algumas lembranças, algumas imagens e com certeza será um momento de emoção, de gratidão, especialmente pela vida de quem? Das nossas queridas, inesquecíveis, amadas mães. Que Deus as abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor venha com cada um de nós. Nós vamos receber a bênção apostólica agora e em seguida fique alguns minutos conosco, alguns segundos conosco, porque você com certeza poderá se ver nas imagens que logo virão. Que Deus assim abençoe a vida das mães e a vida da família do Senhor. Estejamos prontos para a agenda da igreja online essa semana. Amém, irmãos? Chamo vocês para terça-feira, culto de oração, quinta, nossa live. Estaremos juntos em nome de Jesus. E agora, irmãos amados, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, e que as consolações preciosas do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós hoje, nesse dia, transformados pela verdade e nos dias que virão. Que essa mesma graça assim nos acompanhe até o nosso encontro com Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Louvado seja Deus. Vamos receber essas imagens com muita alegria. Deus abençoe. Maria, o que você está lendo? É que, mamãe, eu aprendi uma palavra nova hoje, maternidade. E você sabe o que é uma maternidade, Maria? Sim, é onde as mamães ficam com o bebê na barriga e depois elas saem com o bebê no colo e elas mostram pra todo mundo ver se o bebê tá dormindo. Muito legal. Quando elas saem de lá, elas não param de cuidar dos nenéns. É, Maria, é verdade, você tem toda a razão. Ser mãe é cuidar em tempo integral. É o presente de Deus para toda a nossa vida. A herança mais preciosa que uma mulher pode receber, filho. A maternidade desperta em nós a responsabilidade de cuidar, de ensinar e formar o caráter da próxima geração. Somos aquela torcida organizada, a participante ativa, a que faz uma festa na menor das conquistas, a que se desmancha de emoção a cada vitória, a treinadora incansável, a ouvinte mais sensível, uma leoa que protege a cria, Maria, com toda a garra, a melhor amiga, a que sonha junto, a que perde o sono para ensinar e continua perdendo até o filho chegar, sabia? A que tem sempre uma receita nova, a que oferece o melhor alimento e marca juntinho até ver o prato limpinho, a professora dedicada, a guia turística, a contadora de histórias, Maria, a convidada mais emocionada no dia do casamento, a enfermeira, a doutora, tudo isso, a que chora com as nossas dores, mas faz curativos incríveis e de quebra, Maria, ainda dá aquele beijinho. É aquela que dá a direção, ensinando no caminho. E mesmo cansada, a filha é capaz de repetir todo o trajeto até que a lição seja aprendida. Mãe, isso tudo é maternidade? E tem mais, filha. Ser mãe é amar todo dia. No abraço, que gostoso.
gostoso, no cheirinho, no colo, no perdão e quando temos que dizer não. Mas é por amor, né, mãe? Sim, filha, por amor e sempre será por amor. Quando se tem nas mãos, filha, tamanho favor de Deus, temos por direito apresentar ao Senhor esta herança e solicitar dele a capacidade de honrar essa confiança, pedindo a ele que nos dê muita sabedoria nessa criação e que tenham vida longa na terra com a bênção do Senhor. A maternidade, filha, é um dom. Que privilégio ser mãe. Te amo, mãe.